certo aí? Já estamos te vendo. A Érica Juliana Breda está assistindo. Miltinho Medeiros está Ao vivo e em assistindo. cores. Deixa eu ver aqui os comentários. Faltam 3 minutinhos. Oi, Gisele, boa noite. Vamos chegando. Para a gente começar a falar. Maria Antônia, boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite, amigos. Boa noite, Gisele. Isso aí, pessoal. Entrando, marcando os amigos, enquanto não dá a hora de começar a nossa live. Isso, faltam 2 minutinhos. A Jane. Boa noite, Jane. Boa noite, Jane. Boa noite, Miltinho. Boa noite. Isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente começa. Aí vamos marcando os amigos para que a gente consiga levar as boas informações para bastante gente. Oi, Jane, o prazer é nosso. Hoje o tema vai ser bem interessante, né? Vai ser de interesse aí de todos. Né? Quem não é hipertenso, tem alguém na família com hipertensão arterial, ou algum amigo. Então vão ser muitas dicas sobre o combate à hipertensão arterial. Tá tudo certinho? Oi, Elicélia, boa noite. Boa noite, Licélia. Já nós vamos começar. Só esperar um pouquinho para ver se chega mais gente. Que hoje Tá chegando. Hoje é um tema interessante, é um tema legal. Será que tá transmitindo direitinho aí? Tá. Tá estranho, né? Uhum. Pouca gente vendo. Vamos lá, pessoal, vamos esperar mais um pouquinho para ver se chega mais gente, né? Tem poucas Tá pessoas, chegando.
poucas pessoas assistindo e a gente espera mais um pouquinho então. Eu vou derrubar um pouquinho para ver. Boa noite, dona Eugênia, tudo bem? Peço para participar da transmissão. Isso aí é para fazer uma live conjunta também. Ah, tá. Como foi que isso aconteceu? Não faço a menor ideia. Não apareceu o link? Ah, é. Ó, peraí, eu tenho que compartilhar aqui. No meu? Isso é porque não... Tem alguma coisa diferente, porque tem poucas pessoas conseguindo Acessar. Para mim acessar. apareceu uma coisa diferente aqui para eu. Já estamos por aqui. É estranho. Será que vale a pena reiniciar tudo aqui? Não, acho que não. Bom, Oi, não Eduardo, sei. boa noite. O pessoal tá chegando. É. Eugênia. Oi, Lu. Boa noite. Bom, a gente vai começar a falar, porque senão não vai dar tempo, né? Então, acho melhor a gente... Algumas pessoas começam a chegar um pouquinho tarde, aí pega a live do meio até o final, depois volta e assiste aquilo que perdeu, né? Sim. O importante é que a informação tá aqui. Tá certo, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer a live sobre pressão alta e os males que isso causa para o cérebro. Como a gente trabalha muito no sentido de prevenção em relação a doenças cerebrais, o combate à hipertensão é uma atitude extremamente importante quando a gente pensa em prevenção de doenças neurológicas. E a gente vai falar sobre isso, mas eu vou falar também a respeito dos outros problemas que a hipertensão arterial produz. Tá? Então, a gente diz que a pessoa está hipertensa quando a pressão arterial está acima de 14/9. Tá? Isso é mais ou menos um conceito bem aceito. É lógico que em algumas situações, dependendo de algumas patologias, a pressão precisa ficar abaixo disso. Então o cardiologista, muitas vezes, ele procura deixar a pressão até abaixo de 12/8, mas em condições especiais. De maneira geral, nós podemos dizer que 14/9 é o limite, até aí ele é normal. Acima disso, a pressão arterial estaria alta. Tá? A hipertensão arterial, o grande problema é que ela é um inimigo silencioso. A hipertensão arterial, ela vai fazendo estrago no organismo de uma forma assintomática. Então as pessoas podem ter a pressão arterial elevada, vão fazendo as lesões de órgãos-alvo de forma gradual, sem ter nenhum sintoma. Quando surgem os primeiros sintomas, então, geralmente já tem alguma alteração significativa dos órgãos-alvo. Órgãos-alvo são o cérebro, coração, rim e o fundo de olho, certo? Quando nós falamos em hipertensão arterial, nós temos dois tipos na classificação. Nós temos a chamada hipertensão arterial secundária, essa é mais rara. Essa geralmente é secundária, alguma alteração renal, como por exemplo uma estenose de artéria renal, ou uma alteração endocrinológica, como o hipertiroidismo,
doenças neoplásicas, como o feocromostoma, que é um tumor de medula de suprarrenal que produz muitas catecolaminas, que é adrenalina, noradrenalina. Mas essa hipertensão arterial secundária ela é relativamente rara. A hipertensão arterial que a gente vê no dia a dia com muita frequência é a chamada hipertensão arterial primária ou essencial, tá? Essa é a que a maioria das pessoas tem. Em termos de número, os números da hipertensão arterial são números assustadores. Então, no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos aproximadamente 1 bilhão de hipertensos. Só no Brasil, nós teríamos assim, vamos ver aqui os números, 3 milhões de hipertensos. Então é muita gente, né? Desculpa, no Brasil 30 milhões. 30 milhões de hipertensos só no Brasil. É muita coisa. Já 3 milhões, muito, né? Então 30 milhões, essa é a estimativa. Na verdade, 30% da população adulta é hipertensa. Aí quando você pega só aqueles acima dos 60 anos, essa porcentagem sobe para 50%. Quando nós pegamos as pessoas acima de 70 anos, 75% é hipertenso. Então vocês vejam que é um número assim, né, muito grande, é uma patologia extremamente importante, porque ela é muito comum. E o mais interessante disso tudo é que, segundo alguns estudos, 50% das pessoas hipertensas não sabem que tem hipertensão arterial. Por quê? Porque a doença é silenciosa, porque não dá sintoma nenhum. E aí o indivíduo... Eu estou recebendo mensagens aqui ó, no Messenger dizendo que não estão conseguindo entrar. A Branca, por exemplo, está dizendo que não está conseguindo entrar. A gente está tendo algum problema de transmissão aqui hoje, que a gente não sabe explicar, né? Porque normalmente tem muito mais gente. Eu estou marcando a Branca aqui agora, porque algumas pessoas pediram, né, para lembrá-las. Vamos ver se ela consegue acesso. Sim. Então, veja só, 50% das pessoas têm hipertensão arterial e não sabem. Por quê? Porque não tem sintomas. Mas mesmo não tendo sintomas, elas estão fazendo lesões de órgãos-alvo. Por isso que é de vital importância que se faça, né, os check-ups, as prevenções, que se passe pelo médico regularmente. Porque na maior parte das vezes a hipertensão arterial só vai ser evidenciada na medida, na aferição da pressão arterial. Então, geralmente o indivíduo não sabe que tem, ele vai ao médico e aí ele descobre que ele é hipertenso. E a partir daí ele tem que tratar, porque se ele não controlar essa hipertensão arterial, vai acabar fazendo lesão dos órgãos-alvo. Cérebro, coração, rim, fundo de olho, certo? Tem uns dados muito interessantes. 50%, o Willerson está dizendo que ele está conseguindo assistir, mas não está conseguindo mandar mensagem. Hoje, a Hildia Sony também, só consegui no Face. Eu não sei o que está de diferente hoje, problema, mas tem algo de diferente. Tem alguma coisa errada, porque o número de pessoas assistindo está pequeno, é bem menor do que a gente está habituado, né? Mas então, voltando, quem não conseguir assistir, depois vai ter lá no YouTube, no nosso canal, ou aqui no Face mesmo vai ficar a live, né, para assistir. Mas 50% das pessoas com infarto agudo do miocárdio têm hipertensão arterial. 80% das pessoas com AVC têm hipertensão arterial. Então, fatores de risco, assim, para acidente vascular cerebral e para infarto agudo do miocárdio, fatores de risco são alguns, né? A gente pode colocar aqui tabagismo, diabetes, hipercolesterolemia, mas a hipertensão arterial tem uma correlação muito próxima também com infarto agudo do miocárdio e com acidente vascular cerebral.
No Brasil, estima-se que tenha mais ou menos 300 mil mortes por ano em decorrência da hipertensão arterial. Olha que coisa importante, né? Por isso que hipertensão arterial é um problema de saúde pública. E cabe ao Estado, cabe aos governos orientarem a respeito disso. Não só os médicos no seu dia a dia, mas também deve haver campanhas públicas no sentido de orientação para que as pessoas tenham consciência do que é hipertensão e, obviamente, façam a prevenção e principalmente o tratamento, né? Mas alguém aqui me falou que não estava conseguindo acessar, ficou 20 minutos para acessar. Quem foi? Agora conseguiu acessar. E o pessoal aqui agora conseguiu, ó. A Lilian chegou. Alguma inconsistência aí, né? Hoje também nós estamos tendo uma oscilação de sinal de internet muito grande. Geral, Mas eu acho que é o Facebook mesmo. É o Face? É o Face. Deu algum problema na publicação da live. Da live. Que não apareceu para bastante gente, né? Então mas tudo bem, depois as pessoas assistem. Meu amor, quer dar uns boa noite? Já apareceram umas pessoas aí. Claro. Bastante gente já apareceu por aqui. Aqueles que estão tentando entrar, né? Daqui a pouco chega também. Mas quero dar uma boa noite aqui para a minha amiga Mieko, lá de Cruzeiro do Sul, que está sempre com a gente. A Mieko já está ganhando a nossa carteirinha de fidelidade. Muito bom, Mieko, tê-la aqui novamente, a minha prima Lilian Consoli. Oi, Lilian, abraço. Um abraço para todo mundo. Lá o pessoal sempre assiste a Catarina Miuki, querida. A Thelma da Lila, que é a nossa prima, né? Nossa prima. Abraço, a Luciana Botari. Oi, Luciana, sempre presente também. A Denilson de Paula também. Denilson, abraço. A tia Cristina. Oi, tia Cristina, tudo bem? Isso, tá por aqui a Vera Zampar. Vera, abraço, Vera. A Ana Kainan. A Ana me marcou numa publicação no Face, que foi a coisa mais linda, aquela bailarina lá em cima do piano. Aquilo que foi legal, demais, viu, Ana? Mesmo. A Branca, que também tá por aqui com a gente. Conseguiu, né, Branca? Que bom, um abraço. Isso, a Hilde, a Sony. Hilde sempre a Daniele Barzon também, Daniele, querida. Ela disse que a Daniele disse que estava tentando entrar já há uns 20 minutos. Então, tá tendo um problema. Diferente, né? Tá tendo algum problema. A Lilian Cristina também. Lilian, abraço. Tá aqui Lilian, com a gente, a Natália Gomes. Oi, Natália, abraço. E é isso aí, meu amor. Devagarzinho o pessoal vai dando um jeito, né? Se eles não conseguirem acessar aqui. O Ana, abraço, craque, o Ana, meu grande amigo. Um abração, Ana. Abraço, boa noite. É isso aí, gente. Então a gente vai aí com dificuldade de transmissão, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas normalmente tem um número muito maior de pessoas assistindo e mais a gente vai fazer aqui e depois os que não conseguirem entrar ao vivo vão entrar depois e assistir, né? Vão assistir no Face ou no YouTube. Mas algumas pessoas estão reclamando que estão conseguindo assistir e não estão conseguindo fazer as perguntas. A Daniele, não, alguém aqui que me disse que conseguiu entrar só pelo meu Face. Então vamos fazer o seguinte, vão marcando os amigos que vocês já sabem que estão por aqui, que de repente lá na marcação, daí o pessoal consiga acessar também. Né? Estranho, hein? Não tá conseguindo entrar pelo meu Face. Não é? Bom, vamos lá então, gente. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos fatores de risco para a hipertensão arterial. É claro, vocês sabem que a hipertensão arterial é mais prevalente nas pessoas de idades mais avançadas. A partir dos 40 anos de idade, a hipertensão arterial começa a ficar mais frequente, tá certo? Por que isso acontece? Porque à medida que os anos vão passando, vai havendo alterações do endotélio, da parte interna das artérias. Às vezes vai havendo um endurecimento da parede das artérias. Então a idade
vai aumentando, a chance de nos tornarmos hipertensos vai aumentando. A hipertensão arterial é mais comum em pessoas que têm história familiar. Então, o fator genético ele é muito importante para que a gente desenvolva a hipertensão, né? Se o pai tem ou a mãe tem, a nossa chance de ter é muito grande. Apesar de que nós já conversamos em outras lives a respeito disso, mesmo que você tenha lá uma determinação genética para ser hipertenso, você pode atuar na epigenética e dessa forma evitar que esses genes da hipertensão arterial se manifestem, tomando os cuidados devidos, os quais nós discutiremos aqui também. Bom, a hipertensão arterial é mais comum nos sedentários. Então, as pessoas que não praticam atividade física, como nós já falamos também, o Ana está dizendo também que só conseguiu entrar pelo seu Face. Alguém disse que conseguiu pelo do Miltinho, a Dani. Estranho, a Isa né? também falou que só conseguiu entrar pelo meu Face. Então foi aí o modo, né, do link que tá dando esse probleminha. Mas... Que estranho, né? Pois é. Eu entrei pelo link, né? Então não sei o que é que tá acontecendo. Então tá, vamos tocando aqui. Então, o sedentário, porque como nós já vimos em uma live anterior, a atividade física, ela promove alterações benéficas na parte circulatória e na parede da artéria. Então, um indivíduo que é sedentário, ele tem uma chance bem maior de se tornar hipertenso. O consumo de sal em excesso é um fator muito importante para o desenvolvimento da hipertensão arterial. Então, nós como brasileiros, nós temos o hábito de ingerir uma quantidade de sal muito grande, né? A gente tem papilas gustativas pouco sensíveis, né? É uma coisa cultural. Nós brasileiros gostamos de muito tempero e, consequentemente, para sentirmos realmente que está saboroso, tem que ter uma quantidade de sal ali que está acima do ideal, infelizmente, né? A obesidade abdominal é um fator de risco para a hipertensão arterial. Então, as pessoas que têm a barriga aumentada têm uma chance muito maior de desenvolver hipertensão arterial. Atualmente, a circunferência abdominal ideal é abaixo de 88 para as mulheres e de 101 para os homens. Quando a gente tem um volume abdominal aumentado, a gente tem uma quantidade muito grande de adipócitos, de células gordurosas que invadem os órgãos abdominais, inclusive o fígado, e esses adipócitos eles conseguem uma liberação grande de substâncias pró-inflamatórias. Então isso traz uma série de malefícios, inclusive aumento da pressão arterial. Então aumento de volume abdominal é um fator de risco importante para a hipertensão arterial. Os estressados crônicos, então as pessoas que são muito estressadas, muito competitivas, muito irritadas, muito preocupadas, essas pessoas tendem a liberar mais problemas aqui, o Willerson está explicando, o pessoal está difícil, mas tudo bem, vamos lá, vamos tocando. Então essas pessoas tão estressadas cronicamente, elas vão produzindo uma série de substâncias no organismo que vão produzir um aumento da pressão arterial. Então os estressados crônicos têm um risco maior de ter hipertensão arterial. E pessoas com distúrbio de sono. Então as pessoas que têm insônia, elas geralmente têm pressão alta, com muita frequência. Mesmo porque as pessoas que têm distúrbio de sono tendem a ganhar peso, a engordar, né? E as pessoas acima do peso acabam tendo com mais frequência hipertensão arterial. Então, distúrbio de sono é um fator de risco importante para a hipertensão arterial, tá certo? Bom, então esses são os fatores de risco.
Meu amor, dá uns boa noites aí pra gente ir pro quadro clínico depois. Exato, olha. Sabe o que eu tô achando interessante nisso tudo? Porque o pessoal tá com essa dificuldade de acesso, mas estão tentando, Achando um estão jeito, buscando. né? Legal, Ó. obrigado, pessoal. O Willerson aqui, ele tava dizendo que ele tava no Firefox, não deu certo, ele foi pro Chrome. Dá um jeito, né, Willerson? Abraço, Isso Wilson, é muito obrigado. legal, viu? Obrigada aí por esse carinho de vocês, viu, gente? Ó, a Márcia Faile tá por aqui também. Abraço, É, Márcio. o pessoal, deixa eu ver aqui mais. E já tem até pergunta, tá, meu amor? É. O Derivaldo Barbosa, lá de São Paulo. que legal. Esposo da Soninha, minha amiga, também já tá por aqui com a gente. Você A está Gisele anotando Amado, as perguntas. A Jane Pisa, Isso, sim. porque essas perguntas aí, quando a gente chegar no fim aqui, a gente responde todas de uma vez, né? Isso, Mesmo na porque verdade as... é um comentário, né? que Tá, nós temos porque as aqui. pessoas vão chegando, conseguiram chegar no meio já da live, então na hora de responder as perguntas a gente consegue contemplar todo o assunto, né? Exato. E é isso aí, meu amor. Pode Ó, dar e tem a continuidade. Gisele, boa noite, minha amiga Gisele, abração. A Jane, a Gisele Amado, agora querida. apareceu pra mim. Ó, A Jane lá de Pise. Maringá. Abraço, Jane. Muito bom. Boa noite. Muita gente querida assistindo, né? Aqui é um grupo, na verdade a gente faz uma reuniãozinha, isso não é uma live, né? Na verdade é uma reunião com pessoas interessadas por conhecimento e vocês aprendem daí, eu aprendo daqui. Então ficou um grupo são quase sempre os mesmos que assistem, é o nosso né? clubinho. Virou um clube, né? Legal, muito legal. Bom, então aí vamos falar do quadro clínico, né? O quadro clínico da hipertensão arterial. Então, normalmente, ele é silencioso. Normalmente, quem tem hipertensão arterial não sente nada. E esse não sentir nada é um perigo, porque ele não sente nada, mas essa hipertensão arterial já está agredindo o rim, já está agredindo as artérias do coração, a musculatura do coração, já está agredindo as artérias cerebrais, já está interferindo com o fluxo sanguíneo cerebral, já está fazendo lesão na retina, e o indivíduo não sente nada, ele vai tocando a vida sem ter nenhum sintoma. Então vai sendo feito um estrago de maneira progressiva e silenciosa. Vejam bem como a hipertensão é um problema. E aí tem duas coisas muito interessantes que eu ouço muito no consultório. Primeiro, é aquela crença de que a hipertensão arterial dá dor de cabeça. Então as pessoas falam, pô, doutor, olha, minha pressão estava 15/10, eu estava com dor de cabeça. Imaginando que essa hipertensão arterial está produzindo a dor de cabeça. Isso é um mito, tá? Pressão para dar dor de cabeça, ela tem que ser uma hipertensão muito severa e muito súbita, como eu vou falar lá na frente da emergência hipertensiva. Não tem como 15/10, 16/10, 16/11 dar dor de cabeça, não dá. O que acontece é o seguinte, o indivíduo é hipertenso há muito tempo, ou ele é hipertenso há algum tempo, e aí ele tem uma dor de cabeça por algum motivo, ou porque tem um problema na coluna cervical, ou porque ele tem uma cefaleia tipo tensional, ou ele tem uma disfunção de articulação temporomandibular, e aí dá aquela dor de cabeça, ele vai medir a pressão, chega lá, tá alta, e ele imagina que achou a causa da dor de cabeça. Não, essa hipertensão, ela não dá dor de cabeça. Hipertensão, para provocar dor de cabeça, tem que ser em nível muito alto e de apresentação muito súbita. Tem que ser uma apresentação muito rápida de hipertensão arterial. E aí o cérebro não consegue se adaptar a esse aumento de pressão, tem uma dilatação de artéria a princípio e pode ter dor de cabeça. Mas, de maneira geral, hipertensão arterial não dá dor de cabeça, exceto no aumento súbito. Duas outras crenças erradas. Uma é que aquela hemorragia da parte branca do olho, hemorragia conjuntival, as pessoas atribuem também a pressão alta. Pressão alta não dá hemorragia conjuntival.
Então, o que dá hemorragia conjuntival é umidade relativa do ar muito seca, então é muito baixa. Então, vai secando ali a conjuntiva. Ficar muito tempo diante do ar-condicionado, privação de sono. Então, um vasinho ali na conjuntiva, na parte mais superficial, acaba se rompendo e faz-se aquela mancha vermelha, que as pessoas correm medir a pressão, imaginando que seja pressão alta. Talvez vão encontrar a pressão alta, fazem o diagnóstico de pressão alta, né? Mas não foi a pressão alta que produziu aquele sangramento na conjuntiva. E outra coisa é o sangramento nasal. Quando os pacientes me ligam dizendo que tiveram sangramento nasal, normalmente eles falam, doutor, mas eu medi minha pressão e está normal. Ou eu medi minha pressão e está alta, é por isso que sangrou. Não, pressão alta não vai produzir o sangramento nasal. Se você tem sangramento nasal, é porque você deve ter uma malformação no canal nasal, ali com enovelado de veias, e ali rompe porque está muito ressecada a mucosa, ou por algum trauma. E aí vai medir a pressão, às vezes está alta porque o indivíduo é hipertenso. Ou então porque ele está nervoso naquela hora que chega no médico e a pressão sobe um pouquinho, mas não é a causa do sangramento nasal, tá certo? Então, esses mitos eu precisava colocar para vocês, porque é quase que uma certeza das pessoas de que a hipertensão arterial dá dor de cabeça. Isso é muito raro, é muito difícil, tá? Então, quando a gente vai ao médico, obrigatoriamente, independente da especialidade médica, é necessário que se faça a aferição da pressão arterial, porque geralmente é ali que se consegue fazer o diagnóstico, tá certo? Então esse é um detalhe importante. Então, o quadro clínico, a princípio, os sintomas da hipertensão arterial geralmente é nenhum, né? E aí o indivíduo toca a vida hipertenso, não sabe que é hipertenso. Ou então, ele é hipertenso, mas ele não se importa muito, ele não trata direito, ele não toma os remédios de forma adequada, ele não faz os ajustes necessários para o controle da pressão, mesmo porque ele não sente nada. Bom, ele não sente nada, só que aos pouquinhos ele vai fazendo a lesão no rim, no cérebro, no fundo do olho, no coração. Se nós formos numa clínica de diálise e conversarmos com aquelas pessoas que estão fazendo a hemodiálise, nós vamos descobrir que a maior parte delas tiveram hipertensão arterial. Eu acompanho atualmente alguns pacientes que entraram em insuficiência renal em decorrência de hipertensão arterial ao longo de muitos anos, hipertensão arterial mal controlada. Então, se o indivíduo é hipertenso, ele tem que fazer de tudo para controlar essa hipertensão, porque mesmo não tendo nenhum sintoma, ele está agredindo os órgãos-alvo, certo? Bom, aí eu vou falar um pouquinho agora das complicações da hipertensão arterial. Meu amor, tem mais uns boa noites aí? Opa, claro que tem. O pessoal tá desesperado. Tá mandando mensagem para mim pelo WhatsApp, eu não tô conseguindo acessar. E aí a gente vai mandando aqui o link e o pessoal consegue acesso. Parece que o problema tá mesmo no teu perfil lá, no link gerado, né? Porque pelo link que eu compartilhei, pelo do Niltinho, o pessoal tá conseguindo acessar. E será que se eu reiniciar dá certo? Eu não sei como é que a gente pode fazer. Eu não sei. O Bom, pessoal tá chegando vamos tocar, aqui, né? Já foi a Ó, metade. a Isa Marçal lá de Curitiba também já deu um Pois jeitinho, tá sem por a aqui. Isa a gente nem termina. O Walter Barizon tá aqui Oi, com a gente Walter, também, abraço. com certeza a Mafalda também, que sempre assistem, muito né? querido, sim. A minha mãe também já tá por aqui, a Oi, Sandra Dica, tudo Encha bem? também, que não Oi, perde, Sandra, é outra que abraço. tem a nossa carteirinha, né? Sim, fidelidade. Isso, a nossa amiga Rose, o Oi, Rose Cláudio e o também Cláudio. não estavam Amigos conseguindo entrar, queridos. mandei o link para eles.
A Sebastiana também tá por aqui. A Tiana sempre assiste. Sem a Tiana também não tem live. A Tiana é a esposa do Valdecir, Isso né? Ela aí, que trabalha comigo casal na muito escola. querido, Casal, sim, os sim. dois são queridos mesmo. E a Sandra também tá aqui dando o boa noite dela. Legal, legal. Bom, então vamos lá. A gente vai falar agora, vamos ver aqui, das complicações da hipertensão arterial. Então a gente vai imaginar duas situações aqui. O indivíduo pode ser hipertenso e não saber, então ele vai tocando a vida com pressão arterial elevada. Ou então o indivíduo é hipertenso, ele sabe que é hipertenso, mas ele não trabalha no sentido de controlar essa hipertensão arterial. Tá? Então essas duas situações vão produzir complicações. Né? Porque o indivíduo pode saber que ele é hipertenso, ele toma um remédio. Eu conheço casos assim. Então o indivíduo é hipertenso, aí é passado um medicamento para ele. Esse medicamento não está controlando a pressão. Então a gente precisa ajustar, né? A gente precisa trocar ou associar uma substância, mas aí o indivíduo vê que ele não está sentindo nada, então ele fica só tomando aquele remedinho, mesmo não controlando, ele toca a vida. Isso é um erro grotesco, porque se o nível de pressão arterial está elevado, ele está fazendo lesão dos órgãos-alvo. Então, quais são as complicações nessas duas situações? O hipertenso que não sabe que é hipertenso e o hipertenso que sabe que é hipertenso, mas não faz o controle adequado. Então, primeiro, ele vai ter problema nos rins. Ele vai perdendo a função renal de forma gradual, ele vai perdendo a função renal ao longo dos anos. Esse aumento de pressão arterial vai produzindo um aumento de resistência na vasculatura renal, e isso vai interferindo com a função renal. Então, uma causa muito comum de insuficiência renal crônica é a hipertensão arterial não controlada ao longo de anos. Tá certo? Então, o rim é um dos órgãos mais afetados pela hipertensão arterial crônica não tratada adequadamente. Então, rim. O outro órgão-alvo fundamental é o coração. Então, o indivíduo que é hipertenso de longa data, o que acontece? Ele não controla a pressão. O coração, então, para bombear o sangue para a periferia, precisa fazer muito mais força. Consequentemente, há uma utilização muito maior da musculatura cardíaca. E aí o que vai acontecer com essa musculatura? Ela vai aumentar de volume, ela vai hipertrofiar. Então a parede do coração, a musculatura vai aumentando. E para suprir a necessidade de oxigênio dessa musculatura, vai ficando mais difícil. Então fica muito mais fácil fazer hipóxia e anóxia, que são a falta de oxigênio para a musculatura cardíaca. Então, o indivíduo que vai tendo esse aumento de volume cardíaco, vai tendo esse aumento da espessura da parede do coração, ele tem uma chance muito maior de fazer infarto agudo do miocárdio. E ele faz isso do dia para a noite? Não. Essa hipertensão está ali há anos, esse coração está sendo sobrecarregado há anos, e uma hora pode ter um infarto. Tá certo? Então essa é uma forma de lesão de órgão-alvo, é a lesão do coração em decorrência de aumento da parede do coração, da hipertrofia cardíaca, e a dificuldade de vascularização dessa parede hipertrofiada. Bom, vamos lá. Outro órgão-alvo é o cérebro. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre como a hipertensão arterial faz alterações cerebrais, mas assim o mais comum é o seguinte: o hipertenso ele vai fazendo com que a parede da artéria cerebral vá ficando diferente. A hipertensão arterial, o que ela faz? Ela vai agredindo o endotélio, a parte interna da parede arterial. Vai machucando ali. E aí o que acontece? O organismo, para defender essa área machucada, ele faz uma agregação de plaquetas, faz um êmbolozinho ali, um monte de plaqueta naquela área que tem a lesão pela hipertensão arterial,
E nesse monte de plaqueta, o que vai acontecer? O colesterol vai grudando. E aí vai formando as famosas placas de ateroma, as placas de colesterol. E essas placas, elas vão enfraquecer a parede das artérias e pode também desprender, às vezes, pedaços dessas placas de ateroma e indo obstruir a artéria num lugar onde ela vai se afilando. E aí vem acidente vascular cerebral isquêmico, um tipo de hemorragia. Ou então vai aumentando tanto o tamanho daquela placa de gordura que um dia entope uma artéria inteira, como nas carótidas, por exemplo, ou uma artéria de calibre maior. Então, pode produzir o acidente vascular cerebral isquêmico. A outra forma que o cérebro é agredido é porque essa hipertensão arterial, machucando a parede das artérias, vai enfraquecendo a parede dessas artérias. Então, nas artérias mais aprofundadas, mais penetrantes, vão se formando pequenas dilatações. E essas dilatações são em áreas, então, em que a parede... Eita, o meu pai acabou de ligar durante a live. O Milton liga pro vovô e fala que depois eu ligo para ele. Não tem número dele. Você não tem? Então aí, problemas técnicos. Bom. Espera um pouquinho, o pai está apresentando uma live aqui, já volto a falar com o senhor. Ô Luana, liga pro pai e fala para ele ligar depois para mim. Bom, então vamos lá. Então, como vai enfraquecendo a parede das artérias, às vezes um aumento de pressão arterial com o tempo vai fazer o quê? Vai fazer essas paredes, essas paredes finas se romperem. Então, o indivíduo num pico de pressão alta, ou até porque tem uma pressão alta crônica, ele acaba fazendo uma hemorragia intracerebral. Então, seria o acidente vascular cerebral hemorrágico. Como nós já vimos em lives anteriores, nós temos dois tipos de AVC. O isquêmico, que é a obstrução, é o entupimento da artéria, e o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é a rotura da artéria, né? Então, a hipertensão arterial é um fator de risco fundamental para o acidente vascular cerebral. Por isso que eu disse para vocês que 80% das pessoas que têm acidente vascular cerebral são hipertensas. Mais para frente a gente vai até falar um pouquinho sobre como a hipertensão arterial produz declínio cognitivo também, tá? Bom, então nós falamos aqui do coração, do rim, do cérebro. Aqui eu não coloquei, mas o outro problema que a gente pode ter pela hipertensão arterial é o fundo de olho. Então, essa lesão que eu descrevi para vocês em parede da artéria, nós temos que lembrar que a gente tem as artérias lá no fundo de olho. Então, a gente corre o risco de ter essas lesões lá no fundo de olho também. Então, o hipertenso crônico ele pode ter artérias muito afiladas, interferindo na nutrição da retina, ou ele pode ter paredes de artérias muito enfraquecidas e elas rompem e fazem sangramento lá na retina. Consequentemente, o indivíduo vai perdendo função visual também. Então, um risco da hipertensão arterial crônica prolongada é a alteração de acuidade visual. Quando essa hipertensão está associada ao diabetes, o diabetes faz muita lesão de fundo de olho, então a chance do indivíduo perder a acuidade visual é muito grande, tá certo? Meu amor, mais uns boas noites. Eu acho que a gente já pode até responder algumas perguntas aí, hein? Sei. Meu amor, o pessoal tá gargalhando aqui. É que o meu pai não tem Face. Então, normalmente a gente faz a live e depois envia para ele, sabe? Então ele assiste depois, aí ele não tem nem ideia que a gente tá no meio da live aqui. Ai, mas essas coisas são maravilhosas, né? Legal, né? Mas a Branca aqui tirou um sarro do Miltinho, viu? Porque ela gargalhou e falou, pior, hein, Miltinho? O Miltinho não tem o telefone do vovô. Ai, ai.
Mas é isso aí. Nós temos perguntas. Pode fazer, meu amor. Então, fazer. ó, a Daniele Barzon, ela quer saber quais são os malefícios quando a pressão fica igualada. Aí ela colocou assim, tipo 9/7. É assim, na verdade a gente tem que ver individualizada, né? Cada uma, porque a pressão arterial sistólica, que é a máxima, normalmente ela tem que ficar em 12 e a diastólica tem que ficar em 8. Nem sempre é assim. Tem algumas pessoas que têm pressão bem mais baixa. Eu tenho muitos pacientes que têm pressão lá 10/5, 9/6 e não tem problema nenhum. Tá? Esse negócio de muito próximo, por exemplo, uma pressão de 9/7. Bom, primeiro tem que dar uma olhada se o aparelho está calibrado. Né? Se tiver, essa pessoa está fazendo uma hipotensão arterial, está fazendo uma queda de pressão. Teria que investigar o motivo. 9/7, olha, tem um risco muito grande do aparelho não estar bem calibrado. Eu já ouvi algumas pessoas falando que se as pressões se igualarem, aí vem a morte, né? Coisa desse tipo. Mas eu acho que é mais problema de aparelho mesmo. E a queda de pressão arterial é assim, para algumas pessoas, essa queda de pressão arterial dá sintoma. Né? Algumas pessoas têm tontura, algumas pessoas têm mal-estar com a pressão baixa. Outras pessoas não, elas têm pressão baixa e elas vivem muito bem. Outras têm problemas só quando, por exemplo, levantam muito rápido ou quando estão em locais onde tem muitas pessoas. Então aí a pressão baixa pode produzir uma redução de fluxo sanguíneo cerebral, um escurecimento visual e às vezes até um desmaio. Né? Mas uma pressão de 9/7 tem que primeiro verificar o aparelho. E se a pessoa estiver se sentindo bem e a pressão dela for mais ou menos isso, tudo bem, não tem problema, tá? Meu amor, ó, a Branca tá fazendo uma colocação aqui, ela tá dizendo que a filha dela faz academia, faz pole, corrida, ela não é hipertensa, mas receitaram para ela lá na academia hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida. O hidroclorotiazida é um diurético. Ele é um diurético, ele faz com que a gente perca mais líquido pela urina e é um remédio de uso de indicação médica. Né? Então, para a gente receitar hidroclorotiazida, a gente leva em consideração uma série de fatores. Né? Tem que ver o motivo da hipertensão, as características clínicas do paciente para ver qual o antihipertensivo mais indicado. Né? Se for hidroclorotiazida, tem que ficar muito atento com a perda de potássio. Então, às vezes, a pessoa faz hipotassemia, por isso faz arritmia cardíaca. Então, receitar hidroclorotiazida tem que ser um médico. Tá? Não usar porque mandaram na academia, eu acho algo um tanto quanto temerário. Né? E a hidroclorotiazida a gente usa para quem é hipertenso realmente ou para quem tem insuficiência cardíaca congestiva. Para uma pessoa saudável, né, uma pessoa que é ativa fisicamente, eu não imagino por que usaria hidroclorotiazida. Tá? Então eu digo para você o seguinte, qualquer antihipertensivo ele deverá ser receitado pelo médico e de forma individualizada. Cada pessoa vai ter a sua necessidade específica. Problemas da automedicação, né? Olha, só um pouquinho, meu amor. O meu amigo Pontim, craque Pontim, joga muita bola. Meu grande amigo, ele está assistindo. Abraço, Pontim. O Orgel Gracioli, meu amigo Gel, artilheiro, meu grande amigo. Abraço, Gel. Uma honra você estar assistindo. Ó, o Márcio Monteiro, lá de Najá. Abraço, Márcio. Não estava aparecendo o link no seu perfil. Aí eu compartilhei estranho, lá no né? seu perfil agora. Aí apareceu. Viu? O pessoal começou surgiu. a aparecer. Esses nomes são complicados, hein? Não, os nomes de remédio? Pode falar aí que eu corrijo. Aí, sim, viu? sim. Aí a gente tem mais perguntas. Pode perguntar, pode perguntar. A Juliane Lobo, ela quer saber se dá para deixar de ser hipertensa. Ela está explicando aqui uma situação que ela já chegou a desmaiar com pressão 22/12 e ela sempre
vivia com a pressão alta. Aí depois ela mudou de serviço e a pressão Reduziu o normalizou. estresse, né? Então tem essa possibilidade? O estresse, como eu disse, é um fator importante para aumento de pressão arterial. Tem pessoas que são hipertensas e aí mudam o estilo de vida e acabam até ficando sem remédio. Nem sempre é assim. Mas, por exemplo, o indivíduo que tem um volume abdominal grande, come muito sal, ele toma muita bebida alcoólica, ele é sedentário, então ele é hipertenso, ele está tomando remédio. Aí, de repente, alguém o convence de mudar o estilo de vida. Então, ele começa a fazer atividade física, ele começa a perder a barriga, ele começa a comer com pouco sal, ele muda as características da sua dieta, ele reduz ou para com a bebida alcoólica. De repente, passa um tempo, aquela dose de antihipertensivo já vai ficando muito para ele. Então, o médico começa a reduzir a dose. Em algumas vezes, a hipertensão arterial desaparece, o indivíduo volta a ter pressão normal, né? Muda de emprego, por exemplo, reduz o estresse. Então, em alguns casos, a hipertensão arterial ela é determinada pelos fatores de risco ali juntos, né? Então, quando você consegue eliminá-los, essa pressão pode vir para o normal e você nem precisar de medicamento. De maneira geral, você toma os cuidados, a pressão diminui, mas o hipertenso ele acaba tendo que usar alguma dose de antihipertensivo. Mas é possível, sim, o hipertenso, mudando radicalmente seu estilo de vida, ficar normotenso sem uso de medicamento. Meu amor, eu tô tricotando aqui, ó. Pode. Não, é que, pra você ver, né? Às vezes nós estamos aqui na live, a gente conversa com as pessoas através do Face, mas a gente não se conhece pessoalmente, né? Você conhece muita gente, porque são seus pacientes, mas eu acabo conhecendo aqui por meio da live. E a Dani tá perguntando se eu estava lá no bolo do freio com os meninos. Com os meninos, né? Se éramos nós. Sim, éramos com o nós. Miltinho e com o Caio. Quando ela foi lá para cumprimentar a gente, nós já tínhamos saído. Uma pena, que viu, legal. Dani? Adoraria conhecê-la pessoalmente. Legal. Tem que dar um toque, né? Porque agora a gente, quando sai, usa máscara, né? Sim, fica é mais todo difícil mundo de meio reconhecer, reconhecido. né? Mas isso aqui é muito bacana, né? Uhum. Olha lá. Deixa eu ver, ó. Tem algumas pessoas que entraram aqui depois. A Masumi Tanaka também está com a gente. Presente. Inclusive, a Dani Barzon estava contando uma história, mas aí eu perdi os comentários acima. Acho que ela estava explicando aquela situação da pressão 9/7 e tal, né? Sim. Então, Dani, ó, eu perdi o meio da conversa aqui, tá? E deixa eu ver mais aqui, a Juliane Lobo também está com algumas perguntas, o Willerson, Então, ele está também. Eu vi essa do Willerson, já se encaixa, eu já vou responder. Ele está perguntando os problemas da pressão baixa. Isso. Então, Willerson, é assim, ó, às vezes a hipotensão arterial, que é a pressão baixa, ela é constitucional. Então, são pessoas que têm pressão baixa, sempre tiveram e vivem muito bem com isso. Não há problema algum. Tem que lembrar que algumas patologias podem levar à queda de pressão arterial. Então, se essa queda de pressão, se essa hipotensão arterial estiver associada a doenças, é um problema. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma desidratação importante, está hipotensa, isso é grave, precisa ser hidratado, né? Às vezes um indivíduo com hipotiroidismo, insuficiência de suprarrenal pode produzir queda de pressão arterial. Então, se for patológico, se tiver uma patologia por trás dessa queda de pressão, isso pode ser um problema. Agora, se as pessoas têm a hipotensão e têm uma vida normal, não tem por que se preocupar. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que os hipotensos acabam tendo uma expectativa de vida um pouco maior que os normotensos, né? Porque o hipotenso, ele trabalha com o coração muito livre, o coração não tem dificuldade para enviar o sangue para a periferia, ele não encontra a resistência que ele encontra no hipertenso, por exemplo. Então, ser hipotenso, se não tem sintomas, não há problema nenhum, seria até uma vantagem fisiológica. Pergunta interessante. O Willerson sempre tem uma pergunta interessante, né?
Tinha alguma outra da Daniele que você falou? Não consegui resgatar. Certo. Então tá. Então, eu vou falar um pouquinho de como a pressão alta pode produzir alterações cognitivas. Né? Essa é a minha área de atuação e são os casos que eu vejo com mais frequência. Primeiro, existem alguns estudos mostrando que o hipertenso crônico que não tem um controle adequado, então são aquelas duas situações, o indivíduo que é hipertenso e não sabe que é hipertenso, ou o indivíduo que é hipertenso, toma remédio, não está controlando, mas ele não vai atrás de controlar, ele deixa essa hipertensão porque ele não está sentindo nada. Um dos sintomas da hipertensão arterial crônica é o distúrbio de memória. Esses pacientes hipertensos, eles acabam tendo uma alteração de fluxo sanguíneo cerebral. A parede cerebral, da artéria cerebral, ela tem uma capacidade muito sensível de regulação de sangue que chega no cérebro. E essa regulação ela é eficiente até um determinado nível de pressão. Quando existe um aumento muito grande de pressão, essa autorregulação não é mais eficiente. Então, além daquele problema do endurecimento da parede das artérias, ainda vai acontecer um fechamento das artérias, até como proteção, porque se aumenta muito a pressão arterial e as artérias ficam ali no tônus normal, pode chegar muito sangue para o cérebro. Então, o organismo, para defender o cérebro, ele fecha as artérias. E isso vai reduzir muito o fluxo de sangue para o cérebro. Isso vai levando a uma redução de trofismo cerebral. Então o paciente começa a ter distúrbio de memória, ele começa a ter distúrbio de concentração, ele pode ter dificuldade maior de raciocínio e às vezes ele não sabe de onde vem isso e a hipertensão arterial é uma causa possível. Tá? Então essa é uma forma da hipertensão arterial produzir um declínio cognitivo. E o outro, que é o mais clássico e que a gente sabe já há mais tempo, é que a hipertensão arterial ela vai produzindo microlesões cerebrais, vai produzindo entupimento de artérias pequenas na região subcortical e às vezes na região cortical, que é a parte mais superficial do cérebro. A princípio isso pode não dar sintoma, mas com o passar do tempo vai havendo um comprometimento global da função do cérebro. Então o indivíduo começa a ter distúrbios de memória importantes, né? Ele começa a ter declínios na cognição em múltiplos domínios, e aí existe a chamada demência vascular, que vocês já devem ter ouvido falar, é a segunda maior causa de demência. A primeira é a doença de Alzheimer, a segunda é a demência vascular. Demência vascular, ela tem um quadro clínico bastante parecido com Alzheimer, só que ela não é aquele declínio progressivo da doença de Alzheimer. Né? O declínio cognitivo da demência vascular é meio em escada, né? O indivíduo está piorando, aí ele tem uma isquemia, uma perda ali de uma área cerebral por oclusão, ele dá uma piorada, aí ele segue aqui. Aí ele tem outra, ele perde, ele vai descendo em escadinha, né? Escadinha. Cada lesão arterial que ele fizer, ele vai ter uma piora cognitiva e isso vai progredindo. Demência vascular é um quadro assim que a gente não consegue curar e que tem uma evolução bastante insatisfatória. E aí a gente tem uma subclassificação de demência vascular, tem alguns tipos ali, mas todos têm uma evolução muito ruim. E a hipertensão arterial é um fator extremamente importante, um fator fundamental para que o indivíduo vá fazendo essas lesões arteriais e fique predisposto à chamada demência vascular. A hipertensão arterial crônica, ela então está relacionada a essas microlesões cerebrais, a uma redução de trofismo cerebral. Então, no hipertenso, a doença de Alzheimer acaba sendo mais comum também. Tá? Então, a hipertensão arterial crônica, ela agride o cérebro de uma forma muito agressiva, de maneira contínua. Então, não é só o problema do acidente vascular cerebral, não é só o problema do derrame. Nós temos também o risco de declínio cognitivo, que vai se instalando ao longo da vida, podendo culminar com a demência vascular
e também contribuindo muito para o surgimento da doença de Alzheimer. Tá certo? Meu amor, mais alguma coisa aí? Pessoal lá de Matinhos, Caiobá, aqui com a legal. gente, a Maria Albertina, Um Nela Rovelli, já abraço, sim, mandou boa Albertina, noite aqui pra abraço. gente. Que legal. Boa noite. Pode dar continuidade, meu amor. Legal, gente. Bom, e aí então agora eu vou falar um pouquinho sobre duas situações de urgência e emergência dentro da hipertensão arterial. São duas situações em que o indivíduo precisa ser cuidado de uma forma muito rápida e eficaz, porque senão ele vai fazer lesão cerebral em definitivo. A primeira é a encefalopatia hipertensiva. Essa encefalopatia hipertensiva é uma emergência médica. O que acontece? O indivíduo, por algum motivo, que pode ser por estresse, pode ser por alguma doença metabólica, pode ser por causa de alguns medicamentos, ele faz um pico hipertensivo muito severo. Então, é uma hipertensão arterial de instalação muito rápida. Os níveis de pressão são muito altos. O indivíduo chega no consultório com 22/12, sabe, níveis assim extremamente elevados. E geralmente ele tem aí sim a dor de cabeça, porque como essa hipertensão se instala muito rapidamente, faz uma dilatação arterial importante, acaba fazendo até um edema cerebral vasogênico, isso aumenta um pouco a pressão intracraniana, o indivíduo tem dor de cabeça. Ele acaba tendo turvação visual, confusão mental. Veja só, é um quadro realmente assim, bem catastrófico, bem rápido, e ele chega no pronto-socorro. Se a gente não conseguir baixar logo a pressão, ele vai fazer lesão cerebral. Normalmente ele tem náusea associada e às vezes vômito. E aí no pronto-socorro, o socorrista já medindo a pressão, já fazendo um fundo de olho, nós temos um exame que é relativamente simples, através de um oftalmoscópio, que é um aparelhinho que a gente coloca no olho do paciente e observa. Ali no fundo de olho vai ter alguns dados que vão dizer para a gente, olha, isso é uma emergência hipertensiva. Esses pacientes também, se fizerem exames de imagem, principalmente a ressonância, existem achados de alterações estruturais. Então aí esse paciente já é conduzido a uma UTI e aí ali a gente usa um medicamento poderoso para baixar essa pressão de forma controlada. Normalmente a gente usa um remédio chamado nitroprussiato de sódio, mas essa redução de pressão ela tem que ser feita de forma bem gradual, porque se nós fizermos uma baixa rápida da pressão, se for uma queda muito abrupta da pressão, o que acontece? Você reduz o fluxo de sangue para o cérebro, para artérias que estão fechadas. Então você vai fazer uma redução da nutrição cerebral. E aí você pode fazer uma isquemia, você pode fazer um derrame. Então aí o médico sabe exatamente quão gradativa tem que ser a redução dessa pressão arterial. Tá? Então essa a encefalopatia hipertensiva é uma situação de emergência médica, tá certo? Outro tipo de hipertensão arterial que é muito interessante e que tem que ser acompanhado de forma muito atenta é a hipertensão arterial na gestação. Existem dois tipos básicos, né? Então existe a hipertensão arterial na gestação de uma mulher que já era hipertensa. Então ela já era hipertensa, ela engravida, e aí a gente tem que cuidar dessa hipertensão arterial com muito cuidado, porque uma hipertensão arterial na gestante, se não for bem conduzida, vai produzir alterações para o feto. Então, vai ter retardo de crescimento intrauterino e maior chance de ter problemas na hora do parto. Então, hipertensão arterial na gestação é um problema que tem que ser muito bem cuidado, tem que ser muito bem monitorado. E existe a outra hipertensão da gravidez, que é a doença hipertensiva específica da gravidez. Aí nós temos a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Então, nessa situação, são mulheres que até então tinham pressão completamente normal, quando engravidam, a pressão sobe. Então, aí é uma coisa bem arriscada. A pré-eclâmpsia ela é caracterizada pela hipertensão arterial,
pelo edema de membros, então a gestante fica com um inchaço grande nas pernas, e por proteinúria. O que é isso? Ela perde muita proteína pela urina. Então, com essa tríade, é feito o diagnóstico de pré-eclâmpsia, e o pré-natal dessa gestante é feito de forma muito cuidadosa. Tá certo? E em situações mais extremas, surge então a chamada eclâmpsia. Então, a gestante hipertensa acaba tendo o quê? Crise convulsiva. Isso é extremamente grave, tanto para a gestante quanto para o feto. Então, a gente tem um esquema de tratamento que é bem específico para a epilepsia na gestação, no caso a eclâmpsia. E então é uma situação que exige muitos, mas muitos cuidados para que essa paciente tenha uma gestação realmente normal e que o feto não sofra complicações, tá certo? Duas situações interessantes aqui. Mais algum boa noite aí? Nós temos aqui boa noite. Pergunta, tá, manda brasa aí. Ó, o Osmar Ferreira tá participando. Osmar, querido, grande abraço. E ele meu tem grande uma amigo. pergunta, acho que quando você falou da questão da individualização do tratamento, né? Ele perguntou assim, por que tem medicação para afrodescendente diferenciado das outras Osmar, etnias? Que pergunta fantástica essa sua. Osmar, isso aí é um assunto extremamente interessante. Por quê? Porque o afrodescendente, normalmente ele tem hipertensão arterial muito mais severa. No afrodescendente é muito mais comum você ter um acidente vascular cerebral por hipertensão arterial. Eu particularmente perdi um amigo querido que era hipertenso, um grande amigo mesmo, um baita jogador de futebol, um cara maravilhoso, que agora ele era um empresário de sucesso, de jogadores de sucesso. Inclusive a gente já estava fazendo um acordo para ele pegar o Miltinho, para tocar a carreira do Miltinho, e ele era, sabe, um cara forte, e ele não tinha, assim, fatores de risco, ele não era obeso, era um cara elegante, forte, e ele era hipertenso. E aí na hipertensão, só que a hipertensão dele era violenta, era muito alta. E aí ele acabou fazendo um acidente vascular cerebral hemorrágico e foi a óbito. Então, no afrodescendente, a hipertensão arterial é muito mais severa. E um detalhe interessante é a individualização do tratamento. Tem alguns medicamentos que funcionam para o indivíduo caucasiano, para o indivíduo oriental, mas para o afrodescendente não funciona. E tem alguns medicamentos que são mais efetivos no afrodescendente. Então tem essas características raciais que a gente leva em consideração para o tratamento. Isso vale para o asiático, para o afrodescendente, para o caucasiano. Pergunta muito interessante essa sua, mas legal. Bacana, né? Você estava, né, narrando aí algumas situações e a Juliane Lobo ia comentando, que medo! Por isso comprei um aparelho para medir a minha pressão, falando que você descreveu aí a situação dela numa certa ocasião, que ela até desmaiou de tanta dor de cabeça. A Branca, ela tá fazendo uma colocação, e eu peço até que você me ajude aqui a fazer a pergunta, caso eu fale alguma coisa errada. Então ela diz assim, ó, para que serve a hemoterapia? A pessoa, acho que retira 5 ml de sangue, depois aplica no glúteo, e disseram que é para pressão alta. Ela quer saber se isso é verdade. Branca, hemoterapia, autohemoterapia é algo que já está mais do que comprovado que não funciona, tá? Isso há muitos anos surgiu como uma possibilidade terapêutica, e aí a partir dos estudos duplo cego, randomizados, estudos controlados, se descobriu, mas isso foi há muitos anos que isso não funciona. Então, dentro da medicina ética, séria e científica, não existe autohemoterapia. Quem faz autohemoterapia está praticando uma medicina abaixo da medicina ética, científica e séria. Então, a autohemoterapia serve para quê? Para absolutamente nada. Absolutamente nada. Tá certo? Então, eu sei que tem gente que faz por aí, que engana as pessoas ou até se auto-engana, não sei,
Mas realmente a autoemoterapia não é terapêutica aceita pela medicina ética, científica, séria, que a gente tem que respeitar. A autoemoterapia é algo que não funciona para absolutamente nada. E a Dani também colocando uma situação que aconteceu com a mãe dela, né, que do nada a pressão chegava em 22 e o médico deu Atenzina, tá correto? Atenzina. Atenzina. E aí ela narrou, né, que eles foram pro hospital e em uma das ocasiões ela tomou analgésico, mas foi somente isso. Mas é aí que depois da visita no cardio foram feitos todos os exames necessários. A Atenzina é um dos remédios, né? Na verdade, nós temos várias classes de medicamento. A Atenzina é um remédio que a gente utiliza para hipertensão arterial, geralmente para hipertensão arterial mais refratária, geralmente ela é associada a outras coisas. Mas hoje em dia nós temos várias classes de antihipertensivos e com um perfil de segurança muito bom. E então hoje é muito difícil ter casos de hipertensão arterial em que a gente não consiga um controle adequado. Sempre lembrando que muitas vezes a hipertensão arterial tem o estresse como um fator muito importante. Então aí para conseguirmos o controle dessa hipertensão arterial é importante reduzir o nível de estresse, o nível de ansiedade. Então às vezes a utilização de um ansiolítico vai reduzir mais a pressão arterial do que um antihipertensivo. Mas como a gente sempre diz, é sempre individualizando, né? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. A Jussane acabou de acessar aqui. Jussane, abraço. Tudo bem? Então, meu amor, olha, hoje nós tivemos, né, algum problema que nós não sabemos descrever o que foi com o link gerado no Facebook. As pessoas, né, o nosso clubinho, as pessoas tiveram deram dificuldade, um jeito de deu acessar. certo, né? Outras pessoas por WhatsApp pediram o link, sim. Mas deu certo. Eu vou, aqui ó, só para terminar, eu vou falar então como a gente deve atuar para ter um controle na pressão arterial. Não vou falar aqui de medicamento, tá? Eu vou falar das medidas gerais. O medicamento, como eu disse, o médico vai escolher e vai escolher de acordo com o indivíduo, com as comorbidades associadas, enfim, tá? Mas aqui, você quer ter um controle da pressão arterial. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, tem que ter controle de peso, né? Perder a gordura, principalmente a gordura abdominal, porque ela está associada à hipertensão arterial, certo? A dieta ela tem que ser com pouco sal. Né? O ideal, o preconizado pela Academia Americana de Cardiologia é de no máximo 2 gramas por dia. Normalmente a gente consome muito mais que isso. Então tem que reduzir o sal, investir mais nos temperos, nos outros temperos, né? O orégano, o açafrão, cebola, alho, alecrim, o que mais, meu amor? Né? As coisinhas que nós temos aí, a cebolinha, né? A sálvia, maravilhosa. Sálvia. Então, essas coisas são muito interessantes. Esses temperos, eles melhoram o sabor da comida e eles têm ações também protetoras no organismo. Então, aumentar esses temperos, né? O açafrão, por exemplo. O açafrão, ele é extremamente saudável, né? Então, a gente tem que botar esses temperos para poder reduzir o sal. Reduza o sal. Coma com o mínimo de sal possível. O sal, o cloreto de sódio, ele é muito agressivo. Ele faz a gente reter muito líquido, né? Ele faz a gente ter edema, faz a gente inchar e faz a pressão arterial subir. Então, reduzir sal é importante. Moderação nos estimulantes. Então, o hipertenso ele tem que diminuir no café, por exemplo, né? Porque o café é uma xantina que faz vasoconstricção, então ele pode contribuir para a hipertensão arterial. Então aquele tomador crônico de café, né, o tomador excessivo de café durante o dia, toma muitos cafezinhos ao longo do dia e ele é hipertenso, esse café ele colabora para o aumento da pressão. Pior ainda se esse café tiver açúcar, se ele for adoçado com açúcar, porque além de aumentar a pressão do indivíduo, ainda está aumentando a atividade inflamatória subclínica que está relacionada a um monte de doença. Então a redução do café para o hipertenso é algo importante. Redução de álcool, né? A cerveja, por exemplo. A cerveja ela é horrível para o hipertenso.
tá certo? Então, tem que reduzir o máximo que puder, mesmo porque a cerveja também está relacionada ao aumento do volume abdominal. E esse aumento de volume abdominal vai contribuir para que a pressão fique mais alta. Parar de fumar, né? Então, se a gente imaginar que a hipertensão arterial é um fator de risco tão importante para AVC, por exemplo, se o indivíduo é hipertenso e fuma, nossa, né, a chance dele ter um evento vascular cerebral ou cardíaco aumenta inúmeras vezes. Então, parar de fumar é fundamental. E como a nicotina aumenta a pressão, quando o indivíduo para de fumar, a tendência é a pressão ficar mais baixa. Controle do diabetes mellitus é importante. Se o indivíduo é diabético, tem que correr atrás de um controle muito adequado. Porque se a gente juntar diabetes com hipertensão, é igual a lesão isquêmica, seja no coração, seja no cérebro, seja no rim, tá? Então, isso sem falar daquelas lesões de fundo de olho, né? O indivíduo que é diabético, hipertenso e não consegue controlar, a acuidade visual dele vai cair, ele tem uma chance grande de ter um comprometimento importante da qualidade de vida por não enxergar. Controle do colesterol, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma live também mais para frente sobre o colesterol, né? Entender qual que é o colesterol que protege, qual o colesterol que expõe ao risco de entupimento arterial, porque as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Mas o controle de colesterol é fundamental para ajudar no controle da pressão arterial. Controle do estresse, né? Conforme a gente conversou bastante aí, a gente viu que o estresse é um fator de extrema importância para o aumento da pressão arterial, porque ele aumenta o cortisol, porque ele aumenta a adrenalina, noradrenalina, então ele acaba aumentando a pressão arterial. O ajuste do sono é fundamental, porque quem não dorme bem tem uma chance muito maior de ser hipertenso, então dormir bem é fundamental. E atividade física, né? A gente sempre acaba na atividade física. A atividade física, ela melhora o fluxo de sangue para o cérebro, melhora o fluxo de sangue para o rim, ela melhora a função do endotélio, que é a parte interna da parede das artérias, então melhora a função cardíaca, faz você liberar endorfinas, faz você liberar serotonina, dopamina, dá uma sensação de relaxamento, a pressão diminui. A atividade física, ela baixa a pressão. É importante isso, atividade física regular aeróbica. Então, no momento em que você está fazendo atividade física, a pressão tende a subir um pouquinho. Quando você termina, essa pressão ela diminui de forma sustentada. Então, a atividade física é fundamental para o controle da pressão arterial. Acho que é isso. São esses os fatores importantes para o controle da pressão arterial. Meu amor, quando você estava falando da questão do controle do sal, a tia Cristina, ela fez uma colocação e ela tem uma pergunta. Então ela está dizendo assim, que a pressão dela é sempre baixa, mas que às vezes cai muito. E devido aos sintomas que incomodam, ela procura aumentar um pouco da pressão, comendo um pouquinho de sal. Ela quer saber se isso é correto. Tia, não, eu acho que mas eu acho isso uma atitude perigosa. Primeiro porque você tem que ter certeza absoluta que ela está baixa. Porque o mal-estar da pressão baixa, ele não é específico da pressão baixa, né? Às vezes o pico de pressão alta pode dar um sintoma muito parecido com o de pressão baixa, de escurecimento visual, de fraqueza, de tremor. Então, se você tiver num pico de pressão alta e comer um pouquinho de sal, você vai correr o risco de fazer uma hemorragia cerebral, por exemplo. Tá? Então, esse é o primeiro fator. Se você realmente está passando mal pela queda de pressão, não acho que o ideal seja você colocar sal embaixo da língua, ou, né, um pouquinho de sal, como as pessoas fazem, né, porque isso realmente faz subir a pressão e às vezes faz subir muito. Não é o ideal. Se você tem queda de pressão, está passando mal, o que você tem que fazer? Deitar? Deitar. Você deitando, o fluxo de sangue vai voltar para o seu cérebro e você vai se sentir melhor. Você vai deitar, você vai elevar um pouco as pernas, né, colocar uns travesseiros embaixo das pernas, e isso vai restaurar o fluxo sanguíneo cerebral, tá certo? E se isso ficar acontecendo de forma frequente, aí sim você tem que procurar um médico. Existem alguns exames que a gente faz, como o tilt test,
E aí a gente define, se essa queda de pressão estiver realmente fazendo mal para você, existem alguns remédios para isso, tá? Existem algumas substâncias que vão manter sua pressão arterial mais estável. Mas eu não aconselho o sal de forma nenhuma. O que eu aconselho é deitar e elevar as pernas. E isso vai restituir o fluxo de sangue para o cérebro. Então, meu amor, olha, a Branca, ela tá fazendo uma colocação aqui que no fundo eu acho até engraçada. Então ela diz assim que ela te faz algumas perguntas específicas, porque tem algumas pessoas da família dela que assistem as lives, né, pelo Facebook dela. Então ela diz assim que ela fala, não resolve nada, por isso que ela faz a pergunta para você poder explicar. Eu vi que a Branca tá provocativa hoje. Legal. E ela tá te agradecendo por isso, tá? Isso. É que a Branca, ela é muito experiente. A Branca, ela foi enfermeira durante muitos anos, né? Trabalhamos juntos durante muitos anos. Então, essas perguntas que ela me fez, ela já sabia a resposta. Mas ela queria ouvir eu falando para que alguém ouvisse, né? Tipo, ó, não sou eu que estou falando, né? É que santo de casa nem sempre faz milagre, né, Branca? Tem essa história, né? Ó, a Juliane Lobo gostou da ideia da live do colesterol. O Delmo Jandon tá aqui participando com a gente, Dr. Delmo, querido, né? grande Ele amigo. tá parabenizando você, dizendo que a live foi ótima. Obrigado, Eu também Delmo. achei. Obrigado, grande A abraço. Jane já tá escrevendo aqui a palavra gratidão, ou palavra gostosa, né? De mas ler, de gratidão, pronunciar, de nossa. falar e principalmente de sentir, né? Legal. Que é o que Muito a gente obrigado. sente, porque hoje, né, a gente achou estranho a hora que nós começamos ali a live e de repente as pessoas não estavam conseguindo acessar, mas deram um jeito. Então, quem sente gratidão por esse carinho aí somos nós, viu? Pode ter certeza. Legal. Ó, a Sara Federico também está aqui Sara, com a abraço. gente. Sim, A sempre Coco presente. Franciele também Oi, Coco. tá participando. E a Isa tá, que pena que as pessoas não conseguiram ver essa live. Mas vai ficar no Face, viu? E daqui a pouco a Tá gente no YouTube. vai passar pro YouTube também. Ó, querida Maria Benelli, abraço. Agora eu não consigo acompanhar. Gente, eu todos. acho que foi legal, né? Isso. Apesar dos problemas iniciais, as pessoas tendo alguma dificuldade de acesso, no final deu tudo certo. E quem perdeu o início, é só assistir ali, é só ir lá no Face, vai estar na nossa página também do YouTube, nosso canal no YouTube, né? E é isso. Então, grato a todo mundo. No início eu confesso que fiquei meio preocupado, porque normalmente a gente começa e já tem 35, 40 pessoas assistindo, tinha uns 5, 6, eu falei, pô, o pessoal não gosta mais de mim. Que tristeza. Mas depois eu fui entendendo e aí as pessoas foram chegando, que legal. Ó, a Sara aqui tá terminando, né, a live e ela disse assim que ela vê que a cada dia mais ela vê que para se ter uma vida saudável tem que fazer atividade física. Sempre, Sara, sempre. Eu brinco aqui em casa, viu? Eu falo que o Milton é o doutor atividade física. Todo mundo tem que fazer aqui. Bacana, a Thelma também te dando parabéns pela live, a Jane Pise também, o obrigado. Dionísio Zendrini. Ô, querido Dionísio, sim. Ele diz da assim, Fátima. fiquei triste às 19 horas e a live não começava. Dionísio é muito querido. O pessoal aqui, filha. ó, dizendo que quer sim a live do colesterol, a Denilson gostando. A próxima, olha só que interessante, a Jaqueline Negrete de Apucarana, né, que sempre acompanha a gente, ela é uma defensora dos animais, uma pessoa que defende, ela tem uma causa assim, muito legal, muito bonita de observar, de cuidar de cães de rua, de proteger. E aí ela falou com a gente para que fizéssemos uma live sobre os benefícios que os pets, que os animais de estimação trariam para o cérebro. Tá? É muito interessante. E aí eu comecei a fazer uma busca sobre isso, uma pesquisa, achei algumas coisas interessantes. Então, provavelmente, a gente vai fazer já na próxima segunda. Segunda é feriado, Isso. gente. Então, próxima segunda nós não vamos fazer. Mas na outra aí a gente pode fazer isso. Mas tem muitas coisas legais para a gente discutir, né? Por exemplo, a do colesterol, eu acho importante. A gente pode fazer uma sobre o diabetes e o acometimento cerebral.
tem bastante coisa legal, né, para a gente ir fazendo ao longo do tempo. A gente está planejando uma aqui, eu estou lendo bastante, inclusive tem um livro inteiro que eu estou estudando, estou lendo com muito carinho, de uma neurocientista americana, sobre os benefícios da leitura para o cérebro e sobre os riscos da mídia social para o cérebro. E eu quero fazer uma live sobre isso, vai ser uma live de muitas discussões, né, muito interessante. Vai ser mais ou menos como aquela do cérebro do corrupto, que eu recebi muitas mensagens a respeito, foi muito legal. E eu acho que essa da leitura e a função cerebral vai ser muito importante também. Então nós temos aí vários temas e a gente vai colocando, tá certo? Então eu agradeço a todos vocês, tá? O nosso grupinho aí, as pessoas muito queridas que participam, que fazem essas perguntas muito interessantes, que participam ativamente, né? Não é bem uma live isso, é quase que uma reunião nossa de segunda. Agradecer a estrela da live, meu amor, a Érica, sempre aqui abrilhantando a live. Agradecer. Hoje ele me deu umas bronquinhas. Deu uma viu, bronca, gente? porque hoje eu tive que montar o estúdio sozinho. Aí eu falei que eu ia chamá-la de Luizinha da live. Mas ele estava terminando de dar um jeito na cozinha, né, meu amor? Estava fazendo a janta. Agradecer ao Miltinho, que está sempre presente, né, interessado nesses assuntos. É isso, gente. Valeu. Aí na próxima segunda, então, como é feriado, nós não faremos. Na outra segunda, nós estaremos juntos novamente. Grande abraço, tá? Valeu. Tchau, gente. Boa semana. Fala tchau, Miltinho. Tchau, gente.